Como resolver problemas? Algo que a gente tem o quê? A vida toda. Do começo até o fim, a gente vai ter problemas para resolver. E esse é o primeiro passo, que é entender que problema não pode ser um negócio, nossa, agora eu vou ter que resolver um problema. Sim, se você constatar que você vai ter a vida inteira problemas, eles se tornam mais leves. Você fala, só mais um para eu resolver. Vira só mais um. Obviamente, alguns serão mais intensos e outros menos. Primeiro ponto. Para você passar nesse passo a passo, você precisa ser o mais realista possível, que é o que eu percebo que é uma das grandes dificuldades das pessoas. Não adianta você criar um mundo, aquele que você gostaria, ou aquele que você acha que é. Então a gente vai ter um caminhar aqui que vai te ajudar a entender o que é a verdade, porque a gente só consegue resolver efetivamente, só não, né? Mas fica muito mais fácil quando a gente de fato está enxergando o que é verdadeiro e não o que a gente está criando, certo? Primeira pergunta: o problema é seu ou é dos outros? Porque a gente tende a querer resolver o problema dos outros. E se você está tentando resolver o problema dos outros, primeiro, essa pessoa te pediu ajuda? Porque se ela não te pediu, você está tentando controlar a vida dela. Por mais que você acredite que precisa resolver, que não é certo, não é bom para ela, isso é uma decisão dela e não sua. Então, se não é um problema seu, você já tira ele da mesa. Você não vai resolver o problema dos outros. Cada um tem os seus problemas a serem resolvidos. E para de tentar controlar a vida alheia, que é o que acontece bastante. Eu tô com uma colinha aqui, vocês sabem, né? Óbvio, sempre. Se o problema é seu, você precisa assumir a responsabilidade dele. Não adianta também, é meu, mas o culpado é o outro, não sei o quê. Se você não assumir a sua responsabilidade, você tá passando a resolução para outra pessoa. Você está dizendo que você não consegue. Quando você fala assim, isso é meu, eu vou resolver, você está falando, eu consigo fazer alguma coisa. Agora, quando a gente passa para o outro, significa que você não consegue fazer alguma coisa. Até porque você não controla a vida dos outros, você não controla a ação dos outros. Então a gente tem que partir do pressuposto, é o que você pode fazer em relação ao problema. Isso não significa que os outros não influenciem, mas você não controla. Então você tem que fazer a sua parte, sem esperar que outra pessoa faça. Tá? Isso é outra coisa também bem importante, senão a gente fica com aquele problema, aí não se coloca como responsável, fica esperando o outro, aí fica fazendo o quê? Nada, esse problema ou vai aumentando ou ele fica lá e você não vai resolver nada. Então, para resolver, você precisa entender que ele é seu, não dá para contar com a ação do outro, beleza? 3. Parece meio besta, né? Mas seja otimista. Se você já vai pensar em como resolver, já fala, não acreditando, fica muito mais difícil. Então é importante você acreditar que vai dar certo. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, tudo vai depender do tamanho do problema, do que você tem. Mas, acredita, vou conseguir, de uma forma ou de outra a gente consegue. 4, tenha clareza. E como se tem clareza? Escreva. Aí tem muita gente que nessa hora me ignora, que eu sei. Que fala, não, pra quê? Eu tô pensando aqui, não. Pra você conseguir de fato, conseguir desmembrar as coisas, conseguir entender, ver a verdade e não se deixar se enganar, escrever faz muita diferença. E assim, você quer resolver algo? Para e dedica um tempo para se resolver. Não adianta também ficar só reclamando, ficar, mas aí eu pensei, eu fui, mas aí não aconteceu. Não, se você quer resolver algum negócio, você vai parar e tirar um tempo para resolver isso. Que eu percebo que várias recomendações que eu dou, às vezes, para as pessoas, aí as pessoas, eu fiz, aí eu, aí eu começo a perguntar, a pessoa não fez de verdade, fez assim, né, eu parei 5 minutos, deu uma pensada e tal, não, você senta e vai dedicar um tempo para isso, a não ser que você não queira resolver o problema, tudo bem, aí é uma decisão sua. Então você vai escrever traz a clareza, porque você se olha e fala, nossa, não é exatamente isso, aí você está escrevendo, você fala, você vai vendo quanto emocional, tá o lado emocional, quanto tá correto aquilo, quanto não. Às vezes você se vê pensando uma coisa e falando, nossa, isso aqui viajei, né? É muito normal, eu tenho muito hábito de escrever no meu dia a dia, mas enfim, isso vai te ajudar para o problema. E aí, o próximo passo, na hora que você for escrever, é você entender qual a origem desse problema. E esse parece às vezes uma pergunta simples, mas ela não é.
porque a gente confunde muitas vezes a consequência do problema com a origem, de fato, com aquilo que está causando. A gente camufla muito, vai misturando muita coisa ao redor e não enxerga de fato da onde está vindo. Então você sempre vai se perguntar, né? Você vai falar, é por causa disso. Você fala, tá, isso que é por causa disso, X, tem alguma origem? Às vezes você vai falar, não, esse X tem por causa de tal coisa. Opa, então a gente deu mais um passo. Esse daí que você está dizendo que é o problema, tem uma origem? E aí você vai conseguindo cavar para você entender aonde está a origem real e não a consequência. Vai se perguntando, vai escrevendo. Vamos lá que a gente ainda tem mais alguns passos. Dentro disso você vai escrever o que mais? Quais os cenários que você está criando que não existem e os que existem de verdade? Por quê? Quando a gente está muito emocional, a gente cria muita coisa, a nossa mente cria muita coisa que não é real de fato. Então eu quero que você desmembre isso. Tipo, o problema é esse. Não, isso é o que eu acho que vai acontecer. Isso é o que eu tenho medo que vai acontecer. Isso é o que o outro falou que é. Mas o que é de fato o problema? E qual as possíveis consequências desse problema de forma real. Então você desmembrar isso vai te ajudar muito a de fato conseguir resolver e até tirar o peso desse problema, porque, gente, 90% é a nossa cabeça criando cenários. E cenários que não existem. Podem existir? Pode, a gente vai olhar para isso. Mas a grande parte, a chance deles existirem é quase zero. Porque são os nossos medos, as nossas emoções lá contaminando tudo e misturando com outra coisa, misturando com outra pessoa, misturando com todo o emocional. Então, assim, ter esse pragmatismo, esse realismo nessa hora muda completamente a forma que você olha os problemas. Então, tenta de fato separar, entender, isso aqui é real ou isso aqui é da minha cabeça? Tá, se é da minha cabeça, isso aqui é um cenário possível de verdade ou é um cenário de consequência, né? Que não, é minha cabeça criando, eu tô com muito medo. E aí você vai listando. Escreve do jeito que você quiser, escreve com rotina, escreve com como é que chama? Tipo mapa mental, mas vai escrevendo. Não esquece, eu vou falar disso até o fim, porque a gente muda o jogo. E aí dentro disso você vai se perguntar, o que eu posso prevenir, né? Primeiro você colocou lá, quais são os possíveis cenários consequentes desse problema. Então tem um problema, eu já descobri qual é ele. Aí eu vou falar, a consequência dele pode ser essa, aquela. Aí você vai colocar quais são os piores, o melhor, quais as opções você tem de cenário. Legal. Uma vez que você tem os cenários do que pode acontecer, você vai para o próximo passo, que é o quê? O que eu posso fazer se esse cenário acontecer? Isso serve muito para qualquer tipo de decisão que você tomar. Então, quando eu tive que decidir se eu ia tirar um sabático, morar fora e tal, então, tá bom, o que de pior pode acontecer? Tal coisa, tá bom. E se essa coisa acontecer? Né, era, sei lá, acabar meu dinheiro e eu não saber o que fazer, não estar trabalhando e tal. O que eu posso fazer? Eu posso não esperar, né? Posso me prevenir, voltar para o Brasil com pelo menos X mil reais na minha conta, que isso vai me deixar mais tranquila por X tempo, enfim. Então você já mapeia possíveis consequências e já pensa numa ação, que isso também vai te dar mais conforto e de fato você está tentando, caminhando para resolver aquilo que você quer resolver. Aí às vezes a gente vai, escreve e tal, não sei o que, começa a colocar, fazer todas essas perguntas e ainda está muito aflito. Isso não vai ser para todo mundo, mas poderia ser. Para e volta depois de fazer outras coisas, depois de se relaxar no dia seguinte, para pensar de fato de uma forma mais concreta. Ou se você já tá, tô na pegada aqui, sai para andar 10 minutos. Para você ter ideias. Já viu? Sabe quando a gente tá, às vezes, relaxado, de repente, nossa, ou no banho, nossa, me veio uma ideia, agora eu consegui. Você tá deitado. Quantas vezes você resolve um problema deitado na cama? Eu, pelo menos, não fiz. Eu tô lá, nossa, podia ter feito tal coisa. Meu Deus, e se eu gerasse esse conteúdo assim? As ideias, elas vêm, a gente é criativo no momento que a gente não tá no pico de estresse, porque aí nosso cérebro joga lá pro lado, não sei qual é lá,
pro lado criativo e a gente consegue resolver de uma forma melhor as coisas, a gente consegue ter mais ideias. Então você precisa permitir isso dentro da sua cabeça. Se você ficar lá no estresse pensando, provavelmente você não vai achar a melhor solução. Obviamente às vezes dá, mas se você quer de uma forma mais leve e resolver da melhor forma, sai para andar 10 minutos. Mas aí não é para ficar ouvindo coisa que vai te deixar pilhada. Tipo, uma música, ou vai nada, vai relaxar. Vai tomar um banho, vai lavar a louça. Ou não, espera para o dia seguinte, sabe? O famoso deixa para o dia seguinte. Principalmente não tome decisões à noite, né? Porque decisão, no final do dia, a gente já está muito cansada. A nossa bateria de decisão, ela já está se esgotando, ou já esgotou. E aí você vai tomar no pior momento. Por isso que grandes decisões você toma no início do dia, no começo. Você acorda e aí sim que você vai tomar a decisão. Então faça isso que também vai te ajudar. Foi lá, relaxou, respirou, tal, legal, foi no dia seguinte, reveja o que você escreveu. E ajuste o que precisa, é normal. A gente vai falar, putz, é verdade, aquilo tava, nossa, aqui veio uma ideia, nossa, que não é bem desse jeito. Então reveja e ajuste o que foi para ajustar, não tem problema nenhum. É algo seu, você que está tentando resolver alguma coisa da sua vida. Continua lá empacado, divida o problema. Porque ao invés de a gente olhar uma montanha gigante desse problema, coloca aquele pedaço. Às vezes são várias coisas distintas, você pode resolver esse pedacinho, depois aquele outro, e aí às vezes vai dissolvendo todo, ou não, mas divida, não transforma o problema num monstro, senão te dá mais estresse, você tipo, dá aquela travada do, nossa, ferrou. E aí você trava, aí que você não acha a solução e não pensa direito. Então, divide, coloca em pequenos pedaços, e aí você vai começando, né, uma coisa que eu falo muito é, quando a gente está com muito caos, muito no meio do caos, aí para casos mais extremos, não um único problema, tá, sabe? Você está muito perdido. Aí a gente fala às vezes, melhor pegar um maior problema e resolver, porque aí eu já resolvo o resto. Na teoria sim, mas na prática isso muitas vezes trava a gente. Então é melhor às vezes começar pelo pequeno, você vai ajustando o pequeno, sabe igual mudança? Tá cheio de coisa na casa, aí você começa, deixa eu tirar esse pratinho aqui da caixa, colocar lá primeiro nos ambientes, agora eu coloco isso é da cozinha, isso não sei aonde, depois você vai... Aí a coisa vai limpando, você vai tirando camadas e vai te dando confiança e segurança para ir para as coisas mais difíceis. Então faça isso se tiver muito caótico. Se tiver só um problema para resolver, você vai nele, né? Que é um. Então divida o problema e escolha bem, dependendo do cenário, por onde começar. Às vezes, quando a gente está resolvendo o problema, a gente ainda tem cenários, né? E a gente fica na dúvida de qual seguir. Eu vou para esse, eu vou para aquele, tem essa opção, tem aquela, não tem. Compara eles de forma racional de novo, escreve. Coloca o que você ganha e o que você perde em cada um dos cenários. Inclusive, não fazer nada. Tá, se você não fizer nada, o que você ganha e o que você perde? Aí, não banalize essa pergunta no cenário que você fica, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não ganho nada, não. Mas você ganha. Às vezes você ficar lá naquele problema, você ganha a atenção dos outros. Às vezes você ficar naquele problema, você ganha o amor da família, o dinheiro de não sei quem. Enfim, de alguma forma lá dentro, às vezes a gente ganha. Tá, e o que você perde se você ficar nisso? A mesma coisa se você for para a solução. O que você ganha mudando para aquilo e o que você perde. E não é só ou dinheiro e tal. Você vai olhar para o seu emocional. O que você ganha emocionalmente. Porque a gente deixa de fazer muitas coisas, a gente se embola com muitas coisas às vezes por querer atenção, por N outros motivos, por culpa, né? Eu não consigo ganhar dinheiro, não vou fazer o que eu faço, porque se eu ganhar dinheiro eu me sinto culpado porque minha família não tem dinheiro. Enfim, tem N cenários aqui. Então, tenta pensar o que você ganha, o que você perde, porque talvez seja isso que esteja, inclusive, te causando o problema. Porque você mesmo, às vezes, a gente se causa muito problema, nós mesmos, né? Depois, você já mapeou, já decidiu, já colocou todos os cenários, aí vai ficar mais fácil decidir, vou começar por aqui e tal, né? Sendo otimista, sendo realista, acalma o coração na hora que a gente é realista. Não tenha medo de enfrentar as coisas. Quando a gente enfrenta, eu vejo que é outra dificuldade, as pessoas olhar a verdade. Olhando a verdade, você ultrapassa ela, então não se esconde, porque aí você vai ficar vendo aquele problema eternamente, enquanto a gente não resolve, né? Então resolve, porque aí passa, aí você vai pro próximo, tá tudo bem. De novo, mais um problema para resolver. Senta,
e imagina o problema resolvido. Não é ele sendo resolvido, é ele já resolvido. Isso vai te dar uma paz no coração, porque você já vai se colocar num cenário onde a coisa está mais calma. Não só uma paz no coração, mas isso acalma o seu cérebro também, isso desestressa. Porque seu cérebro não sabe o que é imaginação, o que é realidade. Então, se você se colocar lá naquela sensação de resolvido, a coisa fica mais tranquila e até muitas vezes clareia mais ainda o que a gente vai fazer. E aí, por fim, os dois últimos, faça aquilo que você determinou que você vai fazer. Existe o risco de dar errado? Existe, a gente não controla tudo. Às vezes a gente acha que fazendo aquilo vai dar assado e chega na hora não dá nada a ver com aquilo, dá outra coisa. Então, vai lá, faz. Ou não deu certo, aconteceu outro cenário que eu não estava esperando, ou aconteceu a parte ruim que eu já tinha mapeado. Se você já mapeou também o que você faria nessa parte ruim. E aí você vai para a próxima ação. Ou senão você volta, não, isso aqui foi totalmente inesperado. Então tá, faz de novo esse processo. Faz de novo de escrever o que eu faço agora, tal. E vai ficando muito mais fácil, né? E quanto mais vocês fazem isso na vida de vocês, não só com um problema específico, mas na vida como um todo, mais fácil é fazer isso. Porque é mais fácil você lidar com as situações da vida. Você tipo, tá, só mais um negocinho. Tá, vou fazer. Fica mais leve, estressa menos, você envolve menos as emoções. Então você também está se treinando para ficar mais resiliente, para ficar mais maduro emocionalmente, para ficar mais maduro na tomada de decisão. Tudo isso vai trabalhando a gente para que, conforme vem os problemas, cada vez problemas maiores ou não, né? Enfim, eles ficam mais leves. Se você não treinar, né, que no fim é um treino no nosso dia a dia, as coisas vão acontecer e vão ficar cada vez mais densas. Então, não, você já passou por essa, aí chega um outro maior, tá bom, mais um, vambora. Tá bom? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, enfim, pode jogar aqui que a gente responde, tá?